Olá, boa tarde, eu sou o Nicolas e hoje nós vamos apresentar sobre o volume do cone e do cilindro. Nosso grupo é composto por Gabriel Serion, Kathleen, Isabela Queiroz, Maísa e eu, é claro, que é o Nicolas. Nossa escola é a SESI C32C de Mirandópolis, nosso professor é o Lucas e a nossa disciplina é matemática. Bom, logo aqui temos uma demonstração do cilindro. Opa, aqui. E bem aqui temos a demonstração do nosso cone. Muitas pessoas perguntam o que é o volume. Bom, o volume é o espaço ocupado pelo corpo e a capacidade que um corpo pode obter. Aqui temos um exemplo. Esse é o cilindro. Se enchermos ele de água, teremos o volume do cilindro. Estamos com o Guilherme Félix, do segundo ano do ensino médio. Guilherme, a gente queria saber para você o que é o volume. O volume nada mais nada menos que é a capacidade de qualquer figura delimitada por uma aresta e uma vértice. Qual é a fórmula do cilindro e do cone para calcular o volume? Bem, a fórmula do volume sempre vai seguir uma mesma base, que seria a área da base vezes a altura divisível por 3. Qual é a área da base? A área da base, como nós podemos ver, como por exemplo, temos uma circunferência, certo? Ela tem um raio. O raio é a metade do diâmetro. O diâmetro, no caso, seria esse risco completo. O raio seria só a metade. Ou seja, a forma da circunferência da nossa área é π vezes raio ao quadrado. E uma das fórmulas é divisível por 3. Bem, uma das formas é divisível por 3 porque é basicamente 1/3 do cone. Nós vamos fazer um exercício sobre o volume do cilindro. Aqui nós temos uma fórmula básica que é π vezes o raio ao quadrado, que é ao quadrado justamente por ser esse número vezes ele mesmo, vezes a altura. π é um valor desconhecido, que nós não sabemos porque o exercício não deu um valor. Então nós só mantemos. O raio é 5, então vai ser 5 ao quadrado, ou 5 vezes 5, vezes a altura, que é 6. Mantemos π vezes 5 vezes 5 é 25. Então nós colocamos 25 vezes 6. Agora, 25 vezes 6 é 150. 150 π é o volume do cilindro. Nós vamos apresentar as questões do material didático e resolvê-las. A questão A diz o seguinte: compare os diâmetros das bases do cone e do cilindro, assim como suas alturas. O que você pode observar em relação aos diâmetros dessas figuras? Podemos observar que tanto a base do cone quanto a base do cilindro têm o mesmo diâmetro, porque se pegarmos as duas e colocarmos uma em cima da outra, uma do lado da outra, veremos que o diâmetro é o mesmo, assim como suas alturas. Agora a gente vai responder a questão B do material didático, que nos pergunta quantas vezes a gente precisa encher o nosso cone de água para preencher todo o espaço, o volume do cilindro. Bom, vamos acompanhar. Bom, durante a gravação a gente pode ver que vamos utilizar 3 cones para completar todo o nosso cilindro. Por isso que a fórmula de calcular o volume do cone é divisível por 3, porque a gente precisa de 3 vezes a quantidade que der da fórmula, né, do cone para encher um cilindro. Você nos pergunta qual é a conclusão de tudo isso dos dois corpos redondos. Bom, a gente pode concluir que o cone é utilizado 3 vezes para preencher todo o volume do cilindro e ambos têm a mesma altura e a mesma base. Isso aqui é um cilindro, isso aqui é um cone e o cone é 1/3 do cilindro. Para calcular os volumes é bem simples de entender. É a área da base vezes sua altura. Vamos lá compreender. Agora pro cone é a mesma história, é só usar a mesma fórmula, mas tudo dividir por 3. É isso. Obrigada pela atenção e espero que vocês tenham entendido as fórmulas. Agora